Olá, meus queridos alunos da primeira série. Professor Euler Santos, professor de matemática, está de volta com mais um vídeo aula. Hoje na nossa aula nós vamos estar fazendo aí o aproveitamento, para fazermos a recapitulação dos conteúdos que serão cobrados na avaliação de vocês. Então, em outras palavras, estaremos falando, do conteúdo avaliativo, onde você vai precisar estar com sua agenda, anotando os assuntos, que serão solicitados na avaliação, e também fazendo aí algumas anotações no caderno, onde você vai poder estudar, fazer um cronograma, montar um cronograma para estudar para a avaliação de matemática. Só lembrando que após o término da videoaula, estarei enviando também uma lista de exercícios para vocês fazerem aí a resolução, e no próximo encontro a gente vai estará corrigindo junto com você para eliminar a sua dúvida, tá bom? Bom, professor, o que eu preciso fazer hoje? Você vai anotar as páginas que vocês precisarão, ou os títulos, dos conteúdos, e também fazendo aí algumas observações enquanto ao assunto, porque vocês precisarão fazer um cronograma para poder estudar, Vocês sabem que o nosso livro é bastante extenso, então precisamos fazer um resumo, e montarmos algumas questões aí para podermos estudar e ter um bom aproveitamento. Só lembrando, qualquer dúvida que você tiver, você pode estar enviando aí para o professor Euler, que vai estar pronto para te atender, tá bom? Nesse momento estarei minimizando a minha tela e compartilhando a aula com vocês. Acompanhe aí. Vamos lá! Muito bem, primeira série. Nós já estamos aqui, com a nossa aula. Nesse momento estaremos falando com vocês sobre a recapitulação dos nossos estudos, do nosso conteúdo programático para a avaliação. Então, é o conteúdo avaliativo. Quero que você acompanhe nesse momento, tá bom? A nossa aula do outro lado da telinha. Vamos lá. Matemática, a nossa disciplina, professor Euler. Recapitulação, a primeira série ensino médio. Temos aqui, os nossos conteúdos, Conteúdo avaliativo. Vamos começar falando de conjuntos, Começamos aí falando sobre conjuntos. Então, temos aí conjuntos. O nosso primeiro conteúdo, do nosso primeiro bimestre, nós estudamos, falamos aí sobre conjuntos, a nossa definição de conjunto, como é que é feito aí a forma de definir, E conjunto, a gente definiu que conjunto é uma coleção qualquer, de determinada quantidade de objetos. Então, desse jeito, entendemos que conjunto é uma coleção, Bom, depois de estudarmos conjunto, nós também falamos aí sobre as operações com conjunto, Os conceitos básicos, a gente, como citou agora há pouco, a gente vai ter que estudar aí o conceito de conjuntos. E falamos também das operações com conjuntos. Bom, pessoal, aqui estarei deixando para vocês bem informado sobre esse conteúdo avaliativo. O que eu preciso estudar, professor, para mim poder ter aí o livro de vocês, da primeira série? É o livro que veio com bastante conteúdo. Então a gente selecionou aqui aquilo que vai realmente precisar e descartou aquilo que a gente não vai utilizar na avaliação. Lembrando que todos os assuntos que estudaram são importantes, Porém, alguns não vai ter como utilizar, não vai ter como colocar na avaliação, porque a quantidade aí de conteúdo são muitos, Bom, então com isso nós separamos aqui aqueles principais que vocês precisarão estudar, tá? Então, todos os alunos da primeira série, são todos, tá bom? São todos os alunos. É claro que a avaliação aí, ela vai ser feita, de acordo com o nível de cada um, Então, a avaliação, ela é uma avaliação bem legal, bem trabalhada, Vai trabalhar muito aí a questão de conceitos com problemas, Então, o problema vai vir e você vai trazer a solução. Tenho certeza que vocês todos vão gostar, porque as questões são bem legais. Bom, operações conjuntas, nós estudamos aqui a união de conjuntos, a interseção de conjuntos, Lembrando que a diferença de conjuntos não precisa você estudar, tá bom? Então você vai estudar somente união de conjuntos e interseção de conjuntos. A união, é aquele símbolozinho aí como se fosse o U, E a interseção é como se fosse o de, nesse caso, sentido oposto, Bom,
Então, conjuntos e operações de conjunto. Nós vamos falar desses dois itens aí da primeira unidade que estudamos, né? Bom, depois dessa parte, nós vamos chegar em funções. Professor, e conjuntos numéricos? Pessoal, conjuntos numéricos a gente não precisa estudar, tá bom? Por quê? Porque conjunto numérico estarei colocando as questões em conjunto já utilizando a noção de conjunto numérico, tá bom? Vamos para funções. Bom, função nós vamos precisar aprender sobre o conceito da função, tá? Então estudem os conceitos de função e também a lei de formação da função. Como assim, professor? Bom, por exemplo, um taxista pede aí a cada quilômetro R$7, são exemplos, né? E a sua bandeirada, no caso, a bandeirada do táxi é 5,50. Qual é a lei de formação dessa situação? Então seria o que? 7x mais R$5, né? Então essa aí é a lei de formação. Então seria y é igual a 7x mais 5. Mas professor, o senhor vai só falar o conteúdo programático e não vai dar nenhum exemplo? Pessoal, calma. Calma, né? Por quê? O professor Euler vai trazer sim exemplos, né? E um exercício de fixação na próxima aula, onde vocês vão ter hoje disponível uma lista com algumas questões. Vocês irão resolver, tá bom? E na próxima aula a gente vai corrigir junto aqui, tá? E aí você vai tirar a sua dúvida se você acertou ou não. É claro, né? Que essas questões, pessoal, elas não são as questões da avaliação. Elas são questões semelhantes, na mesma linha ali, né? De raciocínio, só que vocês vão fazer em outra forma de modelo, tá bom? Digamos assim, por exemplo, João tinha 7 maçãs. Só um exemplo, né? Na avaliação vai ter Maria tinha 7 uvas. Então é uma comparação, né, de como vai ser feita a avaliação, tá bom? Beleza, então funções, quero que estude conceito e também a lei de formação. Depois aí dessa parte de conceitos e lei de formação, a gente vai falar do domínio contra domínio e conjunto imagem, tá bom? Domínio contra domínio e conjunto imagem tá expressa nessa figura. O que é o domínio, né? Então, dado uma função f, né, de A em B, ó, de A em B, né? O que quer dizer A em B? Sai de A e chega em B. O que é o meu domínio? O domínio da função, né? Nós temos aqui, ó, o meu A. O domínio da função é o conjunto A. Quem será o meu contradomínio? É o conjunto B, né? O conjunto B. Todos os elementos de B é o meu contradomínio. E quem é meu conjunto imagem? O conjunto imagem, pessoal, é somente aqueles elementos que estão interligados, né, de A em B. Por exemplo, quem é o meu domínio aqui? Ó? Vamos colocar, né? Domínio seria D, né, igual a x1, x2 e x3. Beleza, esse é o domínio. Quem é o meu contradomínio? CD é igual a y1, y2, y3 e y4. Quem é o meu conjunto imagem? O conjunto imagem é apenas o y1, o y3 e o y4. E o y2, pessoal, ele não é conjunto imagem. Por quê? Porque a setinha, ó, não está indicando nele. Então, meu conjunto imagem é somente aqueles elementos que a minha seta está indicando, né? Que saiu de A e foi em B. Tranquilo? Beleza, né? Então, nós temos aí, ó, domínio contra domínio conjunto imagem para vocês estudarem, tá bom? Observem aqui, ó, que meu conjunto imagem nós temos y1, y3 e y4. O y2 não é conjunto imagem, tá bom? Ou não é elemento do meu conjunto imagem. Temos agora o próximo conteúdo. Então estudem aí domínio contra domínio conjunto imagem. Aí nós vamos falar do próximo. Função injetora, sobrejetora e bijetora. Professor, como assim? Eu não sei o que é uma função injetora, o que é uma função sobrejetora e o que é uma função bijetora. Calma, o professor vai explicar aqui, ó. Olha só. Função injetora, olha só, é quando você sai do conjunto A, né, e tem aqui o contradomínio no conjunto B. Nesse caso, eu vou ser mais claro, né? Vamos pegar a definição mais clara. Olha aí, ó, pessoal. Na função injetora, nós temos o domínio, né? Os elementos são diferentes aqui no meu contradomínio, certo? Então, nesse caso aqui, o elemento do meu domínio, que nesse caso é o A, ele tem aí, ó,
uma ligação direta com os elementos do conjunto B. Porém, eles são diferentes, tá bom? Eles são diferentes. Professor, na função injetora, pode sobrar elementos? Pode. Pode sobrar elementos no meu contradomínio, tá? Que não estejam ligados com o meu domínio, tá bom? Na função sobrejetora, olha aí, ó. A meu conjunto imagem é igual ao meu próprio, né? É o meu próprio conjunto, nesse caso, conjunto B. E quem é o conjunto B? É o meu contradomínio. Ou seja, olha só, na função sobrejetora, o meu conjunto imagem, ele é igual ao meu conjunto, nesse caso, contradomínio. Tá bom? Então, o que quer dizer isso? Que todos os elementos de A, eles podem estar ligados com pelo menos um elemento em B, que vai ser uma função sobrejetora. Tá bom? Bom, temos o último caso, e o mais fácil, né? Muito fácil, que nesse caso é a função bijetora. Para ser bijetora, tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, tá bom? Então, pessoal, estudem aí, né, sobre função injetora, função sobrejetora e função bijetora. Mais o conceito, tá bom? E pega um exemplo bem básico para você ter uma base de como é feita a classificação, tá bom? Bom, depois dessa parte de função injetora, sobrejetora e bijetora, temos o próximo item, né? Que nesse caso é a função composta. O professor Euler observou que alguns alunos tiveram mais dificuldade em todos os conteúdos na função composta. E eu, como professor, sei que a função composta não é simples de se entender, né? Não é simples de se entender. Tanto é que a questão que eu vou estar colocando aí na avaliação de vocês é uma questão bem simples, né? Em que você possa entender o conceito básico. Porém, se você conseguir responder corretamente a função composta simples, você vai conseguir, com certeza, responder uma função composta bem mais elevada, né? Então, como é que eu faço, professor, para resolver uma função composta? Pessoal, a composta é uma composição, né? É uma composição. Digamos, você tem aí, ó, o café e o leite, e no outro copo a mistura dos dois vai ser um copo café com leite, né? Café com leite, beleza. O café sozinho e o leite aqui sozinho. Então, quando você mistura os dois, dá o café com leite. Tranquilo, né? Isso aí é muito fácil de entender, professor. Mas isso na realidade, na função composta, como é que funciona? Primeiro, ó, você vai fazer a composição, né? Nesse caso G bola F de X, você vai fazer a composição em relação à primeira função que está sendo solicitada. Por exemplo, nós tivéssemos aí, ó, F de G de X. O que quer dizer G de X? Que o G de X, no lugar, o G de 3, por exemplo, no lugar de X, você vai substituir 3. Resolve o que está dentro e depois vem para fora, para poder chegar na solução. Mas para a gente entender melhor, o professor vai trazer exemplos e uma atividade de fixação para você entender essa parte aqui, tá bom? De função composta. Só lembrando, eu não vou adicionar muitas questões de função composta, porque observei que tem dificuldade, alguns alunos tiveram dificuldades. Então vou sim colocar a questão, né, uma função composta, porém não muito também difícil para você, com certeza, resolver e saber, né, como faz uma resolução de uma função composta, tá bom? Função afim é o próximo item que a gente precisa estudar. Função afim, pessoal, a gente vai precisar estudar o gráfico de uma função afim. Qual é o gráfico de uma função afim? Professor, qual é o gráfico? É uma reta. É uma reta. Beleza. Tá aqui, ó, uma reta. Vocês podem observar, ó, tá aqui a reta. E a função afim, ela é no formato, né? F de x igual a x mais b, onde o a ele é meu coeficiente angular e o b é o coeficiente linear, né? Beleza. O que mais eu posso informar? Aqui a reta. A minha reta, ela toca no eixo de y, né? E a coordenada vai ser 0 em x e b em y, né? Que esse caso é o número. O que mais? Ela pode ser crescente ou decrescente. Quando que ela é crescente? Quando o meu a ele é positivo, ou seja, maior que zero. Quando que ela é decrescente? Quando o meu a ele é negativo ou menor que zero, né?
Então, função crescente, nesse caso a função aqui, ó, ela é crescente, e a decrescente ela seria nesse formato aqui, né? Com a reta no sentido contrário. Beleza? Tranquilo? Próximo item, zero da função afim. O que é o zero da função afim? O zero da função afim são as raízes da equação, né? E como é que eu faço para encontrar o zero da função afim, professor? Como é que é feita a resolução? Você vai igualar a zero a função, certo? Então você vai pegar, ó, ax mais b igual a zero aqui, ó. Aí você vai encontrar o zero da função afim, né? Beleza. Temos também na função afim, ó, esses três itens, certo? Então estudem o gráfico da função, a função crescente e decrescente e o zero da função afim. Também o estudo do sinal da função afim. Como é que é feito, professor, o estudo do sinal da função afim? Nós falamos aqui também na aula. Vou passar uma questão desse modelo aqui, né? Onde tenha todos esses itens para a gente responder e aí a gente vai entender bem melhor, tá bom? Mas lembrando que nós também estudamos aqui nas aulas anteriores, tá bom? Então, estudem esses 4 itens aqui da função afim. Tranquilo? Beleza. Vamos adiante. Também nós teremos que estudar sobre a função quadrática, né? A função quadrática é um assunto bem extenso, porém, em uma questão só, nós conseguimos trazer todas as informações que vão ser solicitadas a partir de agora. Primeiro, o gráfico de uma função quadrática. Pessoal, é muito importante que vocês não compliquem aí, ó, que o gráfico de uma função afim é uma reta e da função quadrática é uma parábola, tá bom? É uma parábola. Bom, existe, além da função quadrática, existem outras informações que a gente precisa estudar. Então, vou indo passo a passo. Zero da função quadrática. Como é que eu faço para determinar o zero da função quadrática, professor? Primeiro eu tenho que encontrar os coeficientes, né, A, B e C, tá bom? Depois eu vou determinar o delta, né, o discriminante. Na sequência eu vou encontrar as raízes, que é x1 e x2. O vértice da parábola. Como é que eu faço para determinar o vértice da parábola? O delta V e o YV. O delta V é menos B sobre 2A. E o YV é menos delta sobre 4A, né? Então, através dessas duas formas a gente consegue determinar o vértice da parábola. Bom, aqui eu quero que a gente preste bastante atenção, que o professor vai estar falando e citando, né? Para vocês o que precisa aprender. Olha só, aqui temos duas parábolas, como vocês podem ver, né? São gráficos da função quadrática. O que eu posso afirmar aqui, professor? Primeira coisa que eu posso afirmar desse gráfico, que a concavidade dele é voltada para cima. Se a concavidade dele é voltada para cima, eu posso afirmar que a minha função, né, ela é uma função, o meu A, ele é maior que zero, né? É a minha primeira informação. Ou seja, o A, ele é positivo. Na segunda figura, nós temos um gráfico da concavidade voltada para baixo. Nós podemos afirmar que o A, ele é um número negativo, ou seja, ele é menor que zero. Tranquilo? Bom, outra informação. Aqui, ó. O que é o zero da função? O zero da função é onde a minha parábola toca no eixo de x, ó, no eixo de x, né? Lembre-se que zero da função aqui, ó, é onde toca no eixo de x, tá bom? Outra informação, o que é o vértice? O vértice, pessoal, é esse ponto onde está fazendo a curvatura, né? Onde a minha parábola ela vai tomar outra direção, né? Ou seja, o outro sentido. Então, digamos assim, ó, se fosse aqui, por exemplo, 4 e aqui 2. Então, 2 e 4 é o vértice da minha parábola. E como é que eu determino isso, professor? Através do y no vértice ou x do vértice e y no vértice, né? Já falei para vocês qual é a fórmula. Além disso, também eu poderia citar aqui para vocês, né, sobre a concavidade. A concavidade da parábola voltada para cima ou para baixo. Outra informação muito importante sobre o estudo, né, da parábola. Olha só, temos aí três situações. Delta igual a zero, delta maior que zero e delta menor que zero. Quando o delta for maior que zero, olha aí, pessoal. Quando o delta for maior que zero,
a minha equação do segundo grau, ou função quadrática, terá duas raízes reais e distintas, ou seja, diferentes. Quando o delta for igual a zero na função quadrática, a minha função terá duas raízes reais iguais, né? E quando o delta for menor que zero, não haverá raízes no reais, né? Essa aí é a nossa solução, né, para as três situações em relação ao discriminante. Delta maior que zero, duas raízes reais distintas. Delta igual a zero, duas raízes reais iguais. Delta menor que zero, duas raízes, não existe raiz no reais, né? Desculpa, não existe raiz no reais quando o delta for menor que zero. Gráfico da função quadrática, parábola, concavidade voltada para cima, a maior que zero, concavidade voltada para baixo, a menor que zero. Zero de uma função quadrática são as raízes, né? Então você vai determinar através da fórmula de Bhaskara, tá bom? Vértice da parábola, x do vértice é igual a menos b sobre 2a, e y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Beleza? Tranquilo? Então aí nós citamos aí, ó, várias informações da função quadrática. É claro que a gente vai trazer uma questão para a gente fazer o estudo dela, né? Além disso, né, temos a inequação. A inequação, a gente estudou aí nas últimas aulas sobre inequação, que ela é uma balança, né, desigual. Então, na inequação, a gente vai precisar apenas resolver uma questão, né, que tem esse formato. Nesse caso aqui, ó, nós temos uma inequação quadrática, onde nós temos x ao quadrado mais 2x menos 13 maior que zero. Qual deveria ser os valores? Ó, por que os valores, professor? Porque aqui nós temos 2x, né? Quais deveriam ser os valores para essa determinada situação, para existir essa inequação? Bom, nós teríamos que fazer o quê? Primeiramente, nós teríamos que fazer a determinação, né, da solução dessa equação. Pessoal, importante, na equação aí, na função quadrática, toda vez, né, vai ter aí, geralmente vai ter duas raízes, né? Então a solução é x1 e x2, primeira raiz e segunda raiz, tá bom? Sempre para ficar bem mantido esse padrão. Na inequação também não é diferente. O sinal de inequação é maior, menor, maior igual, menor igual, né? Significa que é uma desigualdade. E nesse caso aqui, ó, o x ele deveria ser maior que 3, né? O x deveria ser maior que 3, ou o x deveria ser, deixa eu verificar aqui, x deveria ser menor que 1, ou maior que menos 1. Acredito que seria isso, né? Maior que 1. Então teríamos aqui duas soluções, né? Se fosse nessa inequação aqui. Bom, então, de uma forma geral, nós tivemos aí os assuntos que vocês precisarão estudar para essa avaliação. Citei aqui para vocês conjuntos, né? Operações com conjuntos. Falei também sobre a função, né? Função, no caso, nós falamos aí da função jetora, sobrejetora e bijetora. Falamos de domínio contra domínio e conjunto imagem. Citamos também da função afim, o zero da função afim. O que mais? Gráfico da função afim, vocês precisarão aí testar, né, o conhecimento sobre gráfico. Da função quadrática, né? O zero da função quadrática, o estudo da concavidade da função quadrática, né? Função crescente e decrescente na função afim também, né? O que mais? Vértice da parábola. Só lembrando, pessoal, que também citamos, né, nas aulas sobre valor máximo e valor mínimo. O valor máximo e valor mínimo, ele se direciona assim, sempre ao y do vértice, né? Ao y do vértice. Então, o valor máximo e o valor mínimo é direcionado aí com o y do vértice, tá bom? Então, o valor máximo e o valor mínimo é direcionado aí com a ordenada, né? O estudo da ordenada, ou seja, nesse caso, no eixo de y, no eixo das ordenadas, nesse caso, o eixo de y. Tranquilo, pessoal? Beleza. Então, vamos fazer um combinado. Para os alunos que estão assistindo nesse momento, que são da educação inclusiva,
o conteúdo de vocês, né, também vai ser a mesma coisa, porém com questões adaptadas, né? Professor Euler, vai trazer aqui algumas questões para vocês também praticarem para seguir o modelo da avaliação, tá, pessoal? No geral, para todos os assuntos aí são esses, tá bom? Alguns assuntos eu excluí, né, da avaliação pelo fato de ser muita coisa e também de ser menos interessante que esses demais, tá? Por exemplo, intervalo. Intervalo não vou solicitar que vocês estudem porque não há necessidade de estudar intervalo nesse primeiro momento, porque a gente vai estudar aqui muito mais aí sobre intervalos, tá? Agora, eu quero que vocês tenham bastante foco aí na função afim, porque a função afim e a função quadrática, tá bom? Função afim e função quadrática são dois assuntos que tem questão, o número de questões é maior, né? Bom, nossa avaliação, ela terá 20 questões, vocês terão 15 questões objetivas e 5 questões dissertativas, tá bom? Ou seja, nessas 5 questões que eu vou pedir para vocês escreverem, vocês precisam colocar o cálculo, tá, pessoal? Coloque um cálculo bem direitinho, tá? Para que vocês possam demonstrar como resolveram. Não adianta colocar só a resposta. O professor não vai aceitar somente a resposta, tá? Demonstra aí o cálculo, como você chegou à resolução. E mesmo porque se porventura você tiver errado alguma questão, o professor vai ter como corrigir, né, o passo a passo que você seguiu e ver onde você errou, até levar uma consideração, se for o caso, tá bom? Bom, então, para os alunos de educação inclusiva, também farei isso, tá? Passarei as questões de nível bem elevado, bem legal, mas que vocês possam compreender e resolver, tá bom? Nós teremos na próxima aula, que nesse caso vai ser amanhã, a resolução de algumas questões, né, baseada aí na nossa avaliação. Importante, essas questões não serão as mesmas questões da avaliação. Não vá estudar somente pela revisão que o professor vai fazer aí, ó, com as questões. Estudem pelos assuntos que o professor citou, tá? Você deve ter escrevido aí na sua agenda, no seu caderno. E com certeza você vai fazer um cronograma, estudar alguns exemplos, fazer alguns exemplos, né? Praticar, tá? Mas as questões sim que eu estarei passando aqui, elas terão como base, né, o estudo aí para a avaliação de vocês. Algumas, né? Nem todas as questões vão ter aí uma ligação direta, tá? A gente vai fazer uma seleção de algumas questões que vocês precisam aprender a fazer, né? Geralmente é mais em função composta, função quadrática, função afim e inequação. Esses 4 assuntos aí são os que a gente vai cobrar mais de vocês, tá bom? Bom, então nós faremos o seguinte, na próxima aula, hoje estarei deixando para vocês uma lista, tá? Vocês vão resolver em casa e na próxima aula a gente vai corrigir junto aqui para a gente tirar dúvida, tá? Qualquer dúvida que permanecer, você tem o direito, né, de mandar a sua mensagem para o professor e dizer, professor, não entendi esse assunto, tem como explicar, ainda dá tempo para isso. Outra informação bem importante, nós terminamos aí o livro didático, o livro de atividades, né, nas aulas, porém, alguns alunos ainda não enviaram para mim as atividades. Pessoal, eu peço que vocês enviem, tá bom, essa atividade do livro de atividades também, para o professor corrigir e atribuir a sua pontuação aí, conforme a quantidade de questões que você resolveu, tá? Eu sei que é muita coisa, mas a gente precisa aí fazer agilidade para poder o professor ter tempo de corrigir de todo mundo, tá bom? Na aula de amanhã a gente vai estar citando aí com vocês e resolvendo essas questões que nós vamos deixar hoje, tá? Então vocês vão resolver aí em casa, bem direitinho, bem com calma, e aí a gente vai ter esse modelo para fazer aí uma recapitulação dos nossos assuntos, né? Através da resolução e da correção dessas atividades, tá bom? Então, anotaram os assuntos? Colocaram na agenda? Beleza, então é só estudar por essa base aí que a gente vai ter um bom aproveitamento na avaliação, tá, pessoal? Qualquer dúvida você pode estar mandando sua mensagem após o término desse vídeo. O professor está eliminando aí a sua dúvida, tá bom? Bom, nesse momento vou finalizar minha aula. Fique todos com Deus. No próximo encontro a gente vai aprender muito mais sobre matemática. Eu espero que você tenha entendido aí a nossa missão de hoje, né? Que era deixar o conteúdo programático para vocês, ter uma base de estudo e deixar também a atividade aí, né? Para você fazer e com certeza tirar sua dúvida, tá bom, pessoal? Bom, finalizo a minha aula por aqui. Um grande abraço, fique todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Não esquecendo que daqui a pouco estarei enviando aí a lista, né?
término dessa aula, eu estarei enviando a lista para todos vocês, tá bom? Um grande abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente.